Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, eu espero que todos estejam muito bem. Você novo inscrito, nova inscrita do canal, vou falar sobre três papéis, tá? Com potencial, quem sabe de valorização, porque estão extremamente amassados, tá? No curto prazo aí, então, para você pelo menos estudar, quem sabe colocar na sua carteira para longo prazo, visando dividendos, ser sócio, ou visando uma possível valorização, né, até aí uma virada de ciclo a depender dos ativos. Começar falando da Brava Energia, 1872, papel vem em queda, é importante lembrar que não tem mais que um mês, né, que o antigo controlador vendeu mais que 5% da sua posição ali. O motivo, segundo eles, é buscar estar, né, mais situado no mercado de crédito. E hoje, né, Brava Energia, considerando os seus fundamentos, ela negocia a cerca de 5 vezes o PL, tá? Negocia também abaixo do valor de patrimônio, 0,71, negocia, né, aí também a 4 vezes EV/EBITDA, que, né, olhando para um cenário de virada no preço do petróleo, que não deve acontecer no curto prazo, mas deve acontecer em algum momento, tá? Ou alguma notícia ou algo do tipo pode acontecer, mudança de demanda, esses indicadores seriam ótimos, tá, seriam ótimos. O mercado também está penalizando, né, entre aspas, precificando, entre aspas aí, o endividamento de 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA da, Brava Energia com relação à Petrobras ou empresas do segmento, tá. É importante lembrar que a Brava Energia é a junção da Enalta com a antiga 3R Petróleo, então um papel que eu estou de olho, tá. Aqui um outro detalhe é que o BTG, tá, deu preço-alvo recente para o ano de 2026, até 2026 e consenso de mercado para os R$ 27, tá. A análise deles recente é que, né, até o final do ano, estimativas de receita líquida em dólar, 2,32 bilhões, tá? Então, em receita líquida, com lucro líquido de 394 milhões de dólares para esse ano, né? Então, margem líquida de 18%. Pensando em 2026, eles estão um pouco mais aí um pouco mais com o pé no chão, né? Pensando em crescimento, mas acreditam que a dívida líquida já a partir desse ano começa a cair, né? Por ano que vem eles esperam, em relação ao consenso, eles esperam uma receita líquida lá na casa de 2,2 bi de dólar, tá? É importante que esses números aqui em comparação do BTG versus o consenso em dólar, tá? Lucro líquido para o ano de 2026 também de 2,65 de dólar, tá? E que daria aí uma certa queda, considerando em relação a esse ano, na casa entre 15 a 20%, a depender aí da estimativa, tá? E uma margem líquida de 12%. Então, pensando em demonstração de resultados, tá? Para o ano que vem, BTG é um pouco mais aí pé no chão, tá? Mas eles acreditam que o que pode virar aqui com relação à Brava Energia é a questão do endividamento líquido sobre EBITDA, né? Aí eles acreditam que a partir do ano que vem deve arrefecer essa dívida líquida com uma produção maior, né? Aí o que geraria maior também EBITDA, né? Geração de caixa maior e uma queda na dívida líquida. Para o ano de 2026, então, o preço-alvo de R$ 27,00, com PL estimado de 5,9 vezes, tá? Um ROIC, retorno sobre capital investido, pensando em 2026, de 14%, né? E um EV/EBITDA de 3 vezes, tá? Com dividendo yield de 6% para o ano que vem, né, 2026, sendo que esse ano eles não esperam dividendos, tá? É importante lembrar, aqui eu fiz um cálculo de preço justo por Graham, porque não dá para você utilizar preço justo por DDM, nem por Décio Bazin, nem por outra estimativa. Por quê? A Brava Energia não tem um histórico aí de dividendos, né? É um grande histórico, é a fusão da 3R Petróleo com a Enalta. Então, para 2025, hoje, né, considerando lucro por ação de 3,38 e o VPA de 26,39, o valor intrínseco, né, aí da ação estaria na casa de 44,78. E pensando no lucro por ação menor, né, no ano que vem, um pouco menor que esse ano, né, em 3,19, a depender da cotação aqui do dólar, considerando essa estimativa aqui do BTG, você teria um preço justo de 43. Ou seja, hoje o papel estaria extremamente estressado, tá? Claro, não irei comprar
ainda, tá, estou estudando a empresa. Claro, ela pode subir amanhã 10, 15%, a depender aí do próximo mês ou algo do tipo, mas é aquilo, é a empresa que eu estou estudando para, quem sabe, colocar na minha carteira, seja pensando em valorização ou seja futuro dividendos e acompanhar o case em si, tá. Agora sobre a outra empresa, é Usiminas, tá. Usiminas é um papel que você vai falar: "Ah, mas Felipe, o papel ele só cai, se pegar a cotação, o papel ele cai, cai sempre", tá. Olhando os Minas 5, por exemplo, é importante lembrar que lá no ciclo, né, das siderúrgicas, da siderurgia, aço em alta, commodities no geral em alta, né, ali do ciclo de 21 até 22, negociou a 19, quase 20, né, 19,88, pensando, na alta do ciclo de, siderurgia e commodities no geral, tá. Hoje, os Minas negocia aí a 3 vezes EV/EBITDA, né. Ah, você vai falar: "Ah, mas o PL é de 14 vezes". Não, beleza, o PL é de 14 vezes, só que nós estamos falando em um momento em que a receita, né, da companhia está em baixa, demanda em baixa, receita em baixa, só que aqui tem várias vantagens competitivas da empresa, né, vários fatores a você considerar. Ela negocia a 0,28% preço sobre valor de patrimônio, ou seja, esse número ele é muito baixo, né, muito baixo, muito, desconexo com o valor de patrimônio. Por um motivo, né, porque o retorno também é baixíssimo, então aqui entra o defeito que eu falei lá no início do vídeo, né, o VPA é de 19, o ROI é de 1,53%, então é baixíssimo, tá. Então aqui é quase que negativo o retorno no curto prazo e o ciclo de baixa, das commodities, tá. Mas você vê, né, que negocia a 6,7 vezes preço sobre fluxo de caixa, tá, então é um fator para você prestar atenção, e negocia a 0,21 vezes o que ela faturou, né, aí em receita nos últimos 12 meses, com um fator positivo aqui, que é o endividamento de 0,42 vezes dívida líquida sobre EBITDA e uma excelente liquidez corrente de 4 vezes, né, então, para o investidor ficar de olho, tá. Sendo que houve crescimento da receita nos últimos 5 anos, mas queda no lucro líquido extremo, tá. Então um papel aí para virada no ciclo das commodities. Então, eu não sei quando que irá acontecer, mas é aquilo, o mercado estressou tanto o papel, né, jogou tanto lá embaixo. Aqui pode acontecer o seguinte também, numa janela de, quem sabe, venda de ativos que a empresa tem potencial, algo do tipo. Por exemplo, VPA de 19, ela vende aqui um ou outro campo, algo do tipo, e esse VPA cai aqui para casa de 12, R$ 13, só que o ROI sobe, né. Então, por quê? Aí você teria um retorno maior com diminuição de custos. Pode ser um caminho que eu vou acompanhar se a diretoria irá por esse caminho, tá. Eu estimei aqui 2 cálculos de preço justo, cálculo por DDM, tá, porque, os Minas têm sim uma frequência, mesmo que, considerando o dividend yield considerado baixo, né, ela tem uma frequência de dividendos, tá. Considerando a média aí de 0,54 por ação de dividendos nos últimos anos, claro que boa parte dessa média aqui poluída pelo ano de 2021, né, que houve ali mais de R$ 1 por ação em dividendos, mas vamos considerar, tá, um crescimento aí de 3%. É claro, quando virar, né, você tem um lucro ali explodindo, o dividendo por ação também explode, então presta atenção nesse fator. Considerando uma taxa de juros em média aqui no Brasil de 12%, você teria ali um preço justo de R$ 6, tá. Considerando um preço justo por Graham também, lucro por ação em média de 0,30, VPA de 19,37, você teria também um preço justo de 11,43. Claro, cuidado que, por Graham você tem uma desconexão talvez com as realidades atuais das empresas, claro, pode acontecer isso, mas, você vê que realmente o papel está bem estressado, tá. Com relação a Brasil Agro, é o terceiro papel, eu estou de olho em alguns papéis do segmento agro, não quer dizer que eu estou comprando, mas está no meu radar. 20,60 é a cotação, queda de 19%, nos últimos meses, né, aí se considerar lá desde o ano de 2025 para cá, o papel caiu bastante, mercado batendo bastante em Brasil Agro. Lembrando que Brasil Agro é um daqueles ativos que nunca deu prejuízo recorrente, né, e mesmo sendo uma empresa de commodities, cresceu muito nos últimos, na última década no geral, tá.
Aqui, né, você vê que já é um pouco diferente com relação lá à Brava Energia e um pouco parecido com a história da um pouco parecido com a história aqui da Uzi Minas, né, um valuation meio estressado, esquisito, no mínimo esquisito o valuation. É um PL de 14 vezes, né, versus a média aí de 9 vezes, e entretanto negocia a um preço sobre valor de patrimônio de 0,9 vezes, sendo que a média ia negociar acima de uma vez, tá. EV/EBITDA em 11 vezes, ou seja, não estaria barato, aqui, né, mas a média é de 8 vezes. A empresa, né, hoje ela negocia na faixa aí dos R$ 20, sendo que o valor patrimonial por ação é em 21, tá. Lucro por ação em média de 1,52 hoje, né, nos últimos 12 meses, na casa de 1,36. Aí aqui, né, onde que está o defeito em tese, né, que o mercado está precificando. É um ROI mais baixo nos últimos 12 meses, né, de 6% versus a média de 7%, e também um ROIC, né, de 3% versus a média aí de no mínimo, 6,14%, tá. Aqui, um outro fator, né, que você tem, endividamento alto, alavancagem alta, fora a questão do tarifaço, né, que faz preço também em Brasil Agro, né, 4,11 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O que que eu acredito? Acredito que isso daqui deve corrigir em um médio prazo, tá, essa alavancagem deve corrigir. Seja, como eu falei ali também que vale para os Minas, né, você vendendo alguns ativos ou algo do tipo, realizando a venda de algumas terras ou algo do tipo com relação aqui a Brasil Agro, para abater dívida ou algo do tipo, tá. Claro que o endividamento médio, tá, nos últimos anos foi de 1,46 vezes, então o acionista da Brasil Agro não, está aí totalmente contente, né, não está ali totalmente positivo com esse endividamento alto, o que faz com que o papel fique bastante estressado no curto prazo, tá. Aqui é um papel que eu gosto, é de confiança, pode vir se vier abaixo ali dos 18, 17, acompanho com mais carinho e trago aqui mais informações para vocês. Vocês podem ver também uma tendência de queda, né, nos proventos aqui no ano passado, que é um sinal também de ciclo de baixa nas commodities, né. 1,56 foi o pagamento, sendo aí que você tinha, 2023, 2022 com mais de R$ 3 de dividendo por ação, né, então uma queda forte no dividendo, o mercado precifica isso. Então, pessoal, são 3 papéis aí para você ficar de olho, estressados, seja para colocar ou na sua carteira pensando médio e longo prazo, seja também para aproveitar aí essa desconexão do mercado com relação a essas empresas, tá? No mais, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente, tá? Comente aqui qual a sua opinião sobre esses papéis, tá? É um momento que eu estou fazendo mais caixa, acompanhando algumas oportunidades aqui nas empresas que eu já tenho em carteira, mas não deixando de colocar outras empresas no radar estressadas, principalmente empresas de commodities, quem sabe aí numa virada de ciclo de commodities. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu demais.